produção, você tá com Sabrina pronta, é isso? Parece que é Sabrina que eu tô vendo aqui, ela com o microfone na mão. Eu tô vendo Sabrina daqui com o microfone na mão. Ela tá pronta, é ela que vai entrar, produção, é isso? Sabrina Barbosa está com a avó de Júlia dos Anjos. Júlia, porque o júri está marcado para o julgamento do acusado de matar Júlia e jogar dentro de um cacimbão, o padrasto dela, o padrasto. E Sabrina Barbosa está com a avó nesse momento. Boa tarde, Sabrina. Jaime Assis está com... Jaime Assis está com a advogada e a família de Júlia também. E Lima está com o advogado do padrasto de Júlia. Aqui, ó. Olha os três. Vamos lá. Sabrina está com a avó de Júlia. A menina que foi jogada, estuprada e jogada dentro de um cacimbão. O acusado é o padrasto. Jaime Assis está com a família e o advogado da família. Lima está com o advogado do acusado, do padrasto. O advogado que lhe matar é o advogado que vai dizer que o padrasto é um santo. O advogado que lhe matar vai dizer que ele é um santo, que tem gente por trás, que não foi ele sozinho. Eu quero ver se Lima vai ter saco para aguentar essa defesa. Porque eu não tô aqui para acusar, eu tô para ouvir. Mas eu já tô ficando entalado, Lima. Eu vou logo pra Sabrina, né, produção? Sabrina, é contigo. Eu garanto que tu também tá entalada com esse negócio. Fala, Sabrina. Cidade em Ação. Oi, Samuca, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, realmente, está todo mundo entalado com toda essa situação, porque o júri é amanhã, o Francisco vai a júri, ele que é acusado de matar e estuprar a garotinha Júlia. Esse crime aconteceu em abril de 2022 e desde então a gente espera realmente que de fato a justiça seja feita em todas as ocasiões. Mas durante todo esse período, conversa vai, conversa vem, surgem novos fatos, pessoas acusando outras pessoas, gente querendo se defender, enfim. Eu vou conversar agora com Dona Josefa Azevedo, que é bisavó da menininha Júlia, para falar um pouquinho sobre, primeiro, a expectativa dela desse júri amanhã, esse júri que vai acontecer amanhã. Dona Josefa, boa tarde, seja bem-vinda à nossa programação. Qual o sentimento que está agora nesse exato momento? Amanhã é esse júri, o que é que a senhora espera em termos de resultado? Eu espero que o culpado seja condenado, uma pena máxima. E eu estou muito chateada com tudo que está acontecendo, porque eu assisti agora na Tribuna Livre, minhas duas netas e minha filha, inclusive falou, infelizmente é minha filha, ela falou, tipo querendo me condenar. Como que eu estava acusando a filha dela de ter matado Júlia. A momento nenhum eu falo que Josélia matou Júlia. Longe de mim querer acusar ela como assassina. Josélia é a mãe de Júlia, que é sua neta. E houve aí algumas conversas de que a senhora teria dito que Josélia saberia de todo o caso, que teria participação. Como é que a senhora explica isso? Eu não falei que Josélia tinha participação. A única coisa que eu falei, tem os vídeos, é que entre quatro paredes, só quem sabe o que aconteceu eram os dois, que estavam lá. Aliás, três, mas Júlia não pode falar. Isso aí eu falei, que o acusado matou Júlia sim. Eu não nego a momento nenhum que o Francisco matou Júlia e estrupou. Até que tem aí falando que não deu nada nos exames, nem poderia dar. Porque tiraram Júlia do poço tipo uma lama. Não tinha mais como acusar exame nenhum na Júlia. Mas ele não pode negar que ele estrupou, que matou. Agora, que Josélia teve participação do assassinato de Júlia, eu nunca falei nem serei capaz de falar isso. Só falei que entre quatro paredes só sabe eles dois que estavam lá dentro. Quando a senhora diz entre quatro paredes, os dois sabem de fato o que aconteceu, significa que Josélia poderia ter recebido sinais de que Júlia estava em perigo, é isso? Isso eu acredito que sim. E também Josélia era muito ingênua. E ela era louca pelo Francisco, como eu sempre digo. Eu, no meu pensamento, não é dizendo que ela matou. Que ela pode ter visto que ele ameaçou ela, era esse o meu pensamento. E ela, com medo, não confessou. Foi isso aí o que eu quis falar, mas nem tinha falado. Mas agora eu vi ela na televisão, tipo, dizendo que eu estou acusando ela.
E em falar o tratamento dela com Júlia, todo mundo via por aqui o jeito que ela tratava a menina. Não é dizer que ela é racista. Era o jeito, a forma dela tratar a própria filha. Como é que ela tratava? Tratava com ignorância. Isso depois, já falei no vídeo e vou repetir. Após o relacionamento dela com o Francisco, com o monstro lá. Porque antes, Júlia era uma princesa na mão dela. Ela ajeitava os cabelinhos de Júlia, Júlia parecia uma princesa. Então, com essa relação com o Francisco, ela mudou? Ela mudou completamente, ela desprezou totalmente Júlia. Não teve mais aquele carinho que ela tinha por Júlia. Aí acham que eu estou acusando por esse motivo e falar a verdade, coisa que eu via, como eu peguei ele brechando a menina tomando banho aqui no banheiro. E ela sabia, Josélia, via isso? Falei para ela, foi zombar de mim, que ele estava fazendo necessidade. Na mesma hora que ele saiu, eu fui com meu marido, olhamos, não tinha nem urina, imagina necessidade. Outra vez ia pegando ele na pia, querendo agarrar a Júlia por trás. Eu ia falar para ela, para Joelma, minha filha, que ela tá aí dando uma de... Dizer até que ela chegou a falar, infelizmente eu sou a mãe dela. Agora eu que repito, infelizmente eu sou a mãe daquela mulher. Eu vou repetir dessa forma, que ela falou comigo. Então, eu perdi minha bisneta e agora eu sou o monstro tem que aparecer. Se existe outro monstro, que seja quem for, eu quero ver a verdade. Mas eu não estou acusando, nunca acusei Josélia. Quer dizer que diante de todos os fatos, a senhora avisava que Júlia estava sofrendo... Quando eu quis avisar sobre uma maquiagem, que ele fosse o Júlia tirado, quando ia para a rua, no carro, uma menina pegou uma carona e viu, quando chegou na rua, me ligou. Eu quis avisar. Mamãe, eu não sei o que a senhora tem contra Francisco. Não quis me ouvir, não queria me ouvir nada, eu queria avisar. Quis avisar sobre... Ele queria pegar a menina aqui na pia, que morava naquela casa ali. Ela falou, mãe, fala para Josélia, eu não tenho nada a ver. Se for Francisco, não me fala. Falei, então, Joelma, conversa com Josélia, traz ela e Francisca aqui. Você e a Nailde vamos fazer uma reunião em família, que eu queria falar o que eu estava vendo acontecer. Ela falou, mulher, vai orar e vigiar. Falei, eu estou vigiando, mas sozinha eu não consigo, quero ajuda. Falei dessa forma. Aí hoje eu sou acusada. Então o que aconteceu? Não quiseram me ouvir, ela falou para Josélia falou com ela com todas as letras, que a família dela estava dentro daquele carro, que era o monstro, o assassino e os filhos dela. Agora eu pergunto, cadê Júlia? Cadê a família dela? Aí é assim que eu acuso ela e falo a verdade, gente? Pelo amor de Deus. E nesse júri de amanhã, tudo isso vai vir à tona também com novos depoimentos, com novas situações, mas claro, o que se pede é a justiça nesse caso. Eu quero pena máxima. Pena máxima, porque ele matou e estrupou minha bisneta. Disso aí eu não tenho dúvida. Quem quiser dizer que eu condeno Josélia com isso aí, tá mentindo. Eu falo a verdade sobre o que ela fazia com a menina, de não cuidar mais da menina, de desprezar a menina, de não querer me ouvir, porque isso podia ter sido evitado. Se todos tivessem chegado num acordo, vamos escutar a avó, vamos escutar a minha mãe, Josélia, não tinha acontecido isso. Aí, a senhora avisou e ninguém quis ouvir. Ninguém queria me ouvir. Aí quando aconteceu, podia ter me avisado. Como? Se não quiseram me ouvir. Agora, depois dela morta, mas eu quis avisar antes. Ninguém quis. Aqui, puxa aqui para mim agora, aqui. Puxa aqui para mim. Puxa aqui. O que essa avó fala, essa avó dá um depoimento pesado. O que é que ela diz? Ela não está acusando a filha dela. Eu também entendi. Assim, ela não está acusando. Ela está dizendo que se tivesse ouvido ela, todo mundo sentado e ouvido ela, isso não teria acontecido. Ela quis dizer que a mãe de Júlia, que ela está dizendo, faltou ouvir mais as pessoas de fora do que ficar concentrada mais no Francisco, no marido. Porque às vezes acontece, a mulher tem uma filhinha mocinha, arruma um marido, é um direito que tem, e a paixão é tão fulminante pelo marido que ela termina aos poucos escanteando a filha ou os filhos, dando prioridade ao marido. Isso acontece tanto com mulher quanto com homem. Às vezes o cara tem filhos, arruma uma mulher e ele escanteia os filhos por causa da mulher que ele arrumou, que está errado. A prioridade está você atender a seus filhos também. Você tem que dividir. Você tem uma mulher, você gosta dela, você tem que dar atenção a ela, mas também tem que dar atenção aos seus filhos. Você não pode abandonar os filhos e jogar toda a atenção para a mulher. Se é uma mulher que arruma um marido e ela tem filhos, ela tem que dividir a atenção dos filhos e para o marido.
Ela não pode pegar a atenção dos filhos todinho e jogar pro marido. Porque de repente há um problema e quando ela vem abrir o olho pode ser tarde. Viu o que foi que a avó disse? Eu chamei todo mundo, eu pedia para falar, eu queria conversar, ninguém queria me ouvir. E ela não está acusando a filha dela, ela está dizendo só isso, que se tivesse aberto os olhos antes, essa tragédia não tinha acontecido. Eu vou para Jaimaci Andrade, que ele está agora com a mãe de Júlia, que eu entendi muito bem o que foi que a avó disse. A avó, de momento nenhum, ela acusou a filha dela. Ela só disse que deveriam ter ouvido mais ela. Então, ela errou em dizer isso? Não, ela não errou. Ela pediu para ouvir, para ser ouvida, e ninguém quis ouvir ela. Segundo ela. Eu vou agora para Jaimaci. Jaimaci, nesse momento. Pois não, Jaimaci? Cidade em Ação. Boa tarde, Samuca, mais uma vez, boa tarde a todo mundo. Eu estou aqui com a mãe de Júlia, a avó, a tia e a advogada, a doutora Sara. E eles acabaram de saber, Samuca, que amanhã a defesa do Francisco Lopes vai tentar reverter o caso, culpar a mãe, vai jogar a culpa toda na mãe. Ele vai assumir apenas a ocultação de cadáver e vai imputar o crime à mãe de Júlia. A dona Josélia dos Anjos está aqui emocionada depois que soube dessa notícia e vai falar com a gente. Como a senhora vê isso, hein? A senhora ser a culpada do assassinato de sua filha agora, é? Isso é um completo absurdo, né? É uma tramóia desse advogado, né? Que acabou envolvendo a minha avó na dor dela. Minha avó, com a dor dela, vou dizer para vocês assim, por muitos momentos, a gente teve muita dificuldade no relacionamento com a minha avó. Mas ela em momento nenhum nos falou nada em relação ao Francisco. Ela nos falou sim, depois do desaparecimento da Júlia. Depois do desaparecimento da Júlia. Ela nunca chamou a senhora para conversar, ela disse ali que chamou a senhora para conversar e ninguém ouviu. Mentira, isso é uma mentira. Tá aqui minha mãe para dizer para vocês. Francisco, ele me cegou completamente. Mas não só a mim, toda a minha família, né? E quando ela fala isso, que ela viu, que houve sinais, ela só veio falar isso pra gente depois. Não falou nada antes? Nada antes. Nem nunca chamou vocês pra conversar? Em momento nenhum eu destratava a minha filha. Eu sempre amei minha filha, sempre cuidei dos meus filhos da melhor forma possível, em todos os momentos, sabe? Então pra mim isso é uma dor muito maior, porque ver agora minha avó querendo imputar a culpa em mim, além da que eu já sofro todos os dias por não ter visto, não ter me atentado aos sinais. Ela não tá culpando a senhora pelo assassinato, pelo que eu entendi, ela disse assim, ela tá ali culpando por não ter ouvido ela, né? Sim, e o que não é uma verdade, porque ela não veio falar nada pra gente, ela veio falar depois. E assim, o que o advogado faz, o que eu tô dizendo aqui, uma tramóia desse advogado do satanás, do cão. Porque esse homem ele não pode ter uma noção de humanidade. Vendo a gente destruída, eu perdi a minha filha, minha família inteira tá destruída. E eu ainda me levanto todos os dias pedindo força a Deus pra criar os meus filhos. Ainda tem que aturar, ainda lidar com essa situação de acusação tão descabida, porque ele pegou a dor da minha avó e distorceu pra tentar me acusar. Sabe? Distorceu o depoimento. Ele distorceu o depoimento da minha avó pra jogar essa acusação em cima da gente. Em momento nenhum isso aconteceu. Em momento nenhum. E ele pega as falas dela e distorce pra querer me acusar. E a família toda está muito... Depois disso aí ficou todo muito abalado, né? Porque reverteu um caso. A senhora ser a culpada do assassinato da própria filha? Eu confesso, um psicopata completo que tramou tudo isso. E agora ele quer reverter essa situação jogando pra gente? Sim, avó. Eu creio que não vai ter caso revertido aqui não, gente. Eu creio que a justiça vai ser feita. E assim, eu fiquei muito emocionada quando eu soube que o advogado do réu está querendo jogar a culpa para minha filha. Por quê? Ele foi até a casa da minha mãe, uma senhora que ela precisava estar acompanhada de alguém mais além do marido dela, porque os dois, eles moram sozinhos na Praia do Sol. E ele pegou um depoimento dela como se ele estivesse fazendo uma interrogação para ela de coisas onde ele quisesse juntar para mudar o foco do estrupador, do assassino, do manipulador de mente, de tudo que vocês puderem imaginar de monstruosidade, porque Francisco, ele não só estrupou e matou a Júlia. O que a minha mãe ainda não entendeu, que no momento da decepção aqui eu falei, infelizmente, ela é minha mãe, porque ela, sem a sabedoria dela, de entender que ela não tinha que dar uma entrevista para uma pessoa que está defendendo alguém, que matou a bisneta dela, que estrupou, que causou essas feridas nos nossos corações, agora está querendo acusar a neta dela. Mãe, ele está querendo acusar a Josélia de ter matado a Júlia junto com ele. Tudo porque a gente tem que pensar antes, gente, de falar. Esse advogado, ele
eu não sei que tipo de amor ele tem pela esposa dele, pelas filhas, porque ele sabe que ele não tinha uma testemunha que viesse inocentar o Francisco. E ele foi e aceitou, disse que recebeu uma ligação, não entendi muito bem. Só que hoje a gente tem já as entrevistas, nos leva e as informações de que ele está querendo culpar a Josélia da morte da filha. A Josélia jamais faria isso, mulheres de Deus. Mães que tiveram dor para botar filhos para fora e criar, sabe do que eu estou falando? Pai de família que zela pela família, sabe da crueldade que estamos vivendo. Gente, Francisco, ele é um monstro, ele precisa permanecer onde ele está. Esse homem não tem noção. Se ele inocentar Francisco, viesse, porque eu creio que não vai acontecer isso. Eu creio que a sentença ela já está decretada sobre esse caso. Eu confio na justiça. E não é só um crime que fez. Ele violou diversas formas a inocência de uma criança. Ele falou que ele estrupou ela antes. E assim, mãe, ele sabe. Mãe, se ele assistir isso... Samuca quer fazer uma pergunta para a senhora aqui. Pode perguntar, Samuca. Quer fazer uma pergunta para a senhora? Pode perguntar, Samuca. Não, Jaime Assi, não é uma pergunta, é só para eu colocar coisa para a gente não tocar fogo, que eu tô com um advogado. Eu quero você me acompanhando e a avó também. Só para esclarecer o seguinte, que a bisavó de Júlia, ela tá acompanhando a gente também, e eu entendi como você já entendeu. Ela em momento não, ela acusa a filha, ela não acusa a neta. Ela disse que precisava ser ouvida. Aí a família disse que ela nunca falou, ela só veio dizer algumas coisas depois da morte de Júlia. Eu tô com um advogado aqui também, peraí, quando a mulher disse, é o advogado do Satanás. No caso, ele ser advogado, ele vai defender o cliente dele. Se não fosse ele, seria outro, porque de todo jeito ele tem direito a um advogado, porque a lei no Brasil obriga a qualquer criminoso ou acusado ter um advogado. Eu queria que você ficasse aí, Jaime Assi, e pedir a bisavó também de Júlia, que eu vou para Lima, eu quero falar com o advogado, que inclusive a mãe de Júlia disse que ele é o advogado do Satanás. Cadê ele, Lima? Eu quero ver você com ele, Lima. Eu quero ver o que é que ele vai dizer. É verdade? Cadê? Bota a Lima comigo, com o advogado. Lima, me diga uma coisa. É verdade, eu quero saber do advogado, que ele está dizendo, que ele vai dizer a no júri que foi a mãe de Júlia que matou Júlia e que o Francisco jogou no cacimbão. Ele tá com essa tese. A mãe de Júlia disse que ele é o advogado do Satanás. Você tá com ele aí, Lima? Cidade em Ação. Oi, Samuca, eu estou com o doutor Daniel Alisson, sim, aqui ao meu lado. Inclusive, assim que eu cheguei aqui no escritório, ele me apresentou um vídeo onde ele mesmo gravou dizendo que o padrasto de Júlia, ele não conseguiria praticar esse crime sozinho, ocultar esse corpo sozinho. O doutor Daniel insinuou que mais uma pessoa participou para ocultar o corpo de Julinha. Ele inclusive viu quando ele foi chamado de advogado do Satanás. Doutor Daniel, o que é que o senhor tem a dizer? É um caso que é muito sério, em jogo esteve a vida de uma criança, tá? A liberdade de um acusado também. Amanhã o julgamento, a Paraíba toda quer uma resposta, a Paraíba cobra uma resposta. Esse caso aconteceu em 2022, inclusive o senhor pediu teste de sanidade mental do seu cliente e a justiça, o exame disse que ele tem juízo. O que é que o senhor tem a dizer ao povo da Paraíba? Seu cliente é inocente ou não, doutor Daniel? Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, Samuca, e mais uma vez obrigado pela oportunidade de trazer o contraditório dos casos que nós representamos aqui no estado da Paraíba. Em relação ao que eu tenho para dizer é que Francisco ele é culpado sim, apenas pela ocultação de cadáver. Não foi ele que matou Júlia? Não foi ele que matou Júlia e não foi ele que estuprou. Mas ele confessou, ele confessou, disse inclusive onde ele tinha ocultado o corpo. Lima, peraí. Lima, peraí. Preste atenção, olha a bomba. Doutor, escute só. Olha o que é que ele diz. Que o Francisco é culpado só por esconder o corpo. Não foi ele que matou. Peraí, doutor Daniel.
Quem foi que matou Júlia? O senhor solta aqui no ar. Veja só, a avó, a bisavó tá assistindo, a família tá assistindo, a mãe de Júlia tá assistindo, a Paraíba inteira, o judiciário também tá assistindo. O senhor vai dizer quem foi que matou Júlia, já que o senhor tá dizendo que não foi o Francisco? Quem foi que matou Júlia, doutor Daniel? Me diga, se o senhor disser quem foi, tá provado que o senhor é advogado do diabo mesmo, do Satanás e do inferno. Aí o senhor sabe quem matou e o senhor vai dizer no júri amanhã, o senhor vai dizer, doutor. Pronto, vamos lá por partes, certo? Primeiro, eu não sou advogado do diabo, do Satanás, não. Sou apenas advogado. E estou sendo tratado dessa forma porque quem está sentado do lado de cá é Francisco. E não Josélia, né? Se fosse ela aqui, aí com certeza eu era o melhor advogado do mundo. Mas vamos focar aqui na parte técnica. Eu não tenho autorização, nem de Francisco, nem da equipe, de revelar detalhes da nossa estratégia de defesa. Agora eu deixo apenas uma reflexão para você, que como sempre muito emocionado, e para os telespectadores. Como é que Francisco conseguiu retirar o corpo de uma jovem, matar uma jovem de 12 anos de idade que pesava 60 quilos, conseguiu tirar ela de dentro do quarto, levar para dentro do carro levar até a Praia do Sol, tirar de dentro do carro, subir um barranco, caminhar por dentro de uma mata fechada e jogar dentro do poço sozinho, sem a ajuda de absolutamente ninguém. O senhor acha que houve a participação de mais gente? Houve, com certeza houve. A vizinha de cima tem um depoimento dela dentro do processo que diz que durante toda a madrugada houve arrastado de cadeira, arrastado de mesa, barulho. O senhor quer dizer o quê? Que a mãe de Júlia pode ter participado também desse crime? Ele morava com quem? Eles moravam quem, tanto no apartamento? Estou perguntando para você. Ele morava com a esposa dele, a mãe de Júlia. A esposa dele estava na hora lá? Eu não sei, doutor. Ela estava, segundo ela, estava dormindo, passou a noite toda dormindo. Mas, doutor, o senhor quer insinuar que ela participou desse crime? Eu não estou insinuando nada, a ação não é minha, eu represento aqui os interesses de Francisco. Eu só posso defender amparado no que Francisco me passa as informações. Eu não posso revelar absolutamente nada agora, queria ir muito, mas eu não tenho autorização dele. O senhor vai pedir para a justiça, para a polícia investigar a mãe de Júlia? Não, não queria nem que a justiça investigasse a mãe de Júlia. Eu queria que a Polícia Civil tivesse tido a sensibilidade de, quando chegou na cena do crime, ter olhado a dinâmica do processo e ter peço uma reconstituição. Porque como é que uma pessoa que pesa entre 70 e 75 quilos consegue arrastar uma outra pessoa de 60 quilos durante a madrugada e jogar no cacimbão, subir num barranco? O senhor concorda com o que disse a bisavó de Júlia, que disse que a mãe não teve o cuidado quando ela avisou? O senhor concorda que a bisavó tem razão? Eu não tenho autoridade para falar porque eu não conhecia a família, o convívio da família, mas eu acredito que sim, né? Tanto que a menina foi morta. Então, possivelmente ela está correta. Samuca, você tem mais alguma pergunta a fazer? Porque o doutor Daniel promete agora soltar uma bomba amanhã. Primeiro eu quero dizer, quando eu falei advogado do diabo, não foi menosprezando, eu conheço o doutor Daniel. Já disse aqui, ele é um grande advogado, é um cara altamente competente. Já disse aqui que as pessoas não devem atirar pedras nos advogados, porque se não for o doutor Daniel, advogado dele, será outro. Se ninguém quiser defender ele, a justiça nomeia um advogado, um defensor público para defender ele. Então, a gente aqui não ataca advogado. Eu falei advogado do Satanás na força de expressão, como a mãe de Júlia também falou. E eu sempre digo aqui, advogado do diabo, advogado do cão. Não menosprezando, mas é pela coragem do advogado de assumir uma defesa de um crime tão horrendo como esse, que uma menina de 12 anos foi assassinada, jogada dentro de um cacimbão, e ele, inclusive, saía chorando, dando entrevista e procurando também a menina. Ele chorava e dizia: ai, meu Jesus, eu tenho que encontrar a Julinha. E o senhor tem a coragem de defender. Agora o senhor disse que vai soltar uma bomba amanhã. O senhor não poderia adiantar, não, doutor? Que bomba é essa? O senhor garante que teve mais gente que participou? Foi um homem ou foi uma mulher?
Samuca, como eu peguei e falei, por questões de estratégia, eu não posso falar. Mas assim, fica claro que, com certeza, possivelmente deve ter sido outra mulher, né? Porque só tava ele e a mãe dentro de casa. Ele fez todo esse furdunço, segundo as investigações. Matou a menina, tirou o corpo dela, e enquanto isso acontecia, a mãe dormia calmamente no quarto. Ele não aplicou remédio não na mãe, não deu comprimido para ela tomar, colocou algum remédio psicotrópico na bebida dela? Negativo, até porque o delegado, salvo engano, isso nós vamos explorar em plenário, disse que ela não estava sob efeito de nenhum remédio. E nós não estamos falando de nenhum apartamento no altiplano, que é de 2.000, 1.500 metros quadrados. Nós estamos falando de um apartamento, que salvo engano, de 40 metros quadrados. Então, num apartamento de 40 metros quadrados, de madrugada, silêncio total, a pessoa mata uma criança, um adolescente de 12 anos de idade, pesa 60 quilos, tira de dentro do apartamento e ninguém escuta nada, e a pessoa que estava dormindo com ele não escuta nada. Ele falou para o senhor se teve a participação de mais gente? Disso, ele acabei de informar. Que ele mesmo disse para o senhor? Com certeza. E ele vai falar amanhã? Tudo. Ele vai dizer quem mais participou? Exatamente, quem participou e quem ajudou. Ave Maria, a avó tá acompanhando a bisavó. Você quer matar essa mulher do coração, doutor? Não quero matar ninguém do coração, não. Eu tô apenas trazendo aqui os fatos da forma que são. Agora, sim, a verdade, ela sempre vai ser verdade, mesmo que seja a mais indigesta possível. Ok, doutor. Portanto, Samuca, amanhã, esse júri, o doutor Daniel promete uma bomba. Segundo ele, o Francisco já falou da participação de mais uma pessoa, possivelmente de uma mulher, e será revelada amanhã no júri pela boca do próprio Francisco. Vamos acompanhar esse caso, Samuca. Volto para a família para a gente concluir, Lima. Agradecer ao advogado doutor Alisson, que é um grande advogado, isso a gente sabe. A gente já teve vários embates aqui e ele sabe que aqui no programa a gente é arrochado. Lima é arrochado de um lado, eu sou de outro. Ele sabe que aqui vai num aperto, num parafuso, mas com respeito. Eu vou voltar para a família e a advogada está do lado de Jair Maci e a gente volta para ele. Você viu, Jair Maci, a bomba que o advogado disse que vai soltar amanhã? Segundo o advogado, o Francisco disse que não foi ele sozinho e que teve participação de outra pessoa, que vai dizer amanhã. Nossa Senhora! É contigo aí, Jair Maci, com a advogada também. Agradecer a família, a advogada que está do seu lado, Jair Maci, a doutora, grande advogada também. A gente agradece ela pela atenção. Cidade em Ação. Pois é, Samuca, todo mundo acompanhou aqui perplexo essas declarações e a doutora Sara Maciel amanhã vai fazer a contestação dessas acusações oral, porque não teve tempo de contestar nos autos, não é isso, doutora? Isso, na verdade, a gente acabou juntando algumas coisas aos autos, mas chegou pra gente algumas informações de que o Francisco, né, sob instrução da defesa, estaria tentando ali se desvencilhar dos crimes pelos quais ele cometeu e confessou, bem confessado. Porque ele confessou não só uma, mas no mínimo 3 vezes a gente tem no processo. E que ele estaria tentando despistar, jogando tudo para Josélia. Confesso para vocês que estão em casa que isso não me surpreende, porque num caso Aniele, que inclusive foi um caso bem semelhante, que chocou a Paraíba, no dia do plenário a defesa tentou ali tirar o foco do verdadeiro assassino para culpar a mãe da menina. Então, de certa forma, não me surpreende nesse sentido. E o que me surpreende, Samuca, é realmente enxergar que vale a pena tudo, sabe? Para defender o meu cliente, eu passo por cima de princípios e eu invento histórias. Foi dito pela defesa que uma vizinha, ela tinha escutado barulhos. É mentira. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso mostrar aqui. A vizinha, ela fala que não escutou barulhos. O que ela viu... Francisco de lousa, lá embaixo, observando o momento certo, e depois a gente descobriu que era para poder transportar o corpo da Júlia. Outra coisa, Francisco, ele era um homem forte. Aquela tampa que foi levantada, inclusive amanhã vai ser esclarecido em plenário, eu consegui levantar aquela tampa. E não é porque eu sou muito forte, não, que eu sou uma mulher de 1,56 m e peso 59 quilos. Fora outras mentiras que são contadas dentro do processo. Como eles insistem em falar que o abuso sexual deu negativo o exame. Isso é mentira. Olhando de fora, é realmente achar que o conselho de sentença, que a sociedade é burra.
Me perdoe a forma chula, mas é como eu enxergo. Porque é como se fôssemos desprovidos de inteligência. O laudo, ele não foi negativo, isso é mentira. O laudo, ele foi inconclusivo. E Já estava há muito tempo, né? Já estava há muito tempo. O laudo fala isso. O estado de decomposição já estava tão grande que não conseguiu. Não é que foi negativo, não, foi inconclusivo. Ela estava na água, o que acelera ainda mais esse estado de decomposição. Perceba que início as estratégias para tentar melhorar. Primeiro, vamos lá. Ele teve um surto, estava louco. Faz o exame, faz a perícia diz não, ele estava são. Daqui a pouco, sai o laudo foi inconclusivo. Vamos mentir e dizer que foi negativo, mesmo caso de Aniele. Mentira. Tentou negar o estupro, é mentira, ele confessou e confessou 4 vezes. Enquanto José ia trabalhar, ele estuprava da menina. Aí agora vem aqui querer culpar a mãe dela. Amanhã a gente vai mostrar tudo, Samuca. E isso é inadmissível. Já não vai para me perguntar, eu nunca recebi 1 centavo para estar aqui onde eu estou hoje. Eu estou aqui porque eu ajudei nas buscas de Júlia, inclusive no começo. Antes de ser advogada, eu estive buscando por Júlia. E quando eu vi a dor dessa mãe, eu assumi essa dor como se fosse minha. Porque desde então, ela se culpa porque ela foi cega, ela se culpa porque o psicopata estava ao lado, assim como a mãe de Rebeca. Eu conheço a mãe de Rebeca, não sei se ela lembra de mim, mas eu a vi, eu era pequenininha. E ainda hoje eu vejo o olhar daquela mulher triste. Tá aqui, agora eu acompanho de perto alguém que já não baixa a culpa que ela sente. Aí a defesa vem aqui agora para dizer que ela matou a menina. Olha, eu sinto muita pena, eu acho que é isso que eu sinto, sabe? Pena, porque faz 2 anos que eu acompanho essa família de perto e nenhum deles nunca mais foi o mesmo. Perdoe minha exaltação, Samuca, mas é porque eu sou humana. Além de advogada e além de uma profissional, eu sou humana e eu não tenho como não sentir na minha pele a dor desse povo. Doutor Samuca está aí, vimos todos os lados, vamos esperar agora o que a justiça vai decidir amanhã. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Quero parabenizar a doutora Sara, não tem como pedir desculpa não, doutora Sara, a senhora está na sua razão, eu até lhe agradeço. Se a senhora se exaltasse mais ainda, doutora, a senhora estaria certa, está no seu direito, está no exercício da sua profissão, tem que ser assim mesmo. Eu sou fã dos advogados como a senhora, que realmente vai para cima, uma mulher corajosa, jovem, mas corajosa, destemida. A senhora merece todas as homenagens do povo da Paraíba, porque a senhora é uma grande advogada. Que Deus lhe abençoe e lhe dê força, viu? E Deus lhe dê força, doutora Sara. Eu chamo quem agora? Eu vou chamar Sabrina agora para concluir. Sabrina, obrigado, Jaimaci, grande profissional, Jaimaci também. Agradecer a Jaimaci, agradecer ao doutor Alisson Lima, que também está lá fazendo esse trabalho, porque a gente quer aqui a informação correta. Amanhã é o dia do júri. Ô Sabrina, para concluir, você está com a bisavó agora? A gente conclui, ela estava acompanhando e Sabrina também. Posso chamar ela aqui? Aqui comigo, produção? Vê aí, Fran. Eu tô com... Pois não, Sabrina, é com você, pra gente encerrar, sabe? E esperar o dia de amanhã, o que é que vai acontecer, né? Exatamente, Samuca, é essa sensação, esperar o que é que vai acontecer diante de todos os relatos. Dona Josefa estava acompanhando tudo, as 2 entrevistas, chorou aqui junto com a gente diante de todos os fatos, porque é uma família totalmente abalada e cheia de rancores e sentimentos. Como é que chegou a esse ponto, Dona Josefa? Terrível, horrível. Agora, o que eu ouvi, eu não quero acreditar. Eu não acredito de forma nenhuma que ela foi capaz de fazer isso com a filha dela. Mas ela falou uma coisa ali que ela não podia ter falado, porque Joelma, minha filha, sabe que eu, quantas vezes não tentei chamar Joelma para conversar e avisar o que estava acontecendo. Ela falava, fala para Joelma, mãe, que é a mulher de Francisco. E eu falava, Joelma, eu como sua mãe quero falar para você, e você como mãe dela, fale com ela. Aí Josélia dizer hoje aí, que nem eu ouvi, que eu nunca falei nada, nunca quis falar nada, só depois do acontecimento, ela não pode dizer isso, então, que ela está mentindo. Que eu tentei muitas vezes evitar, e Júlia está hoje com a gente aqui. Que se tivesse me ouvido, ela e a mãe dela, Júlia não estava morta. O Francisco estava preso por acusado
mas não tinha feito o que fez com Júlia. Isso não teria acontecido. Aí, se falar a verdade é condenar a gente, eu acho que vocês não vão querer me condenar porque eu estou falando essa verdade, Samuca. É a pura verdade, não quiseram me ouvir. Agora, dizer que eu acredito nessa história, que ela matou Júlia, é mentira. Eu não acredito. Sua filha não seria capaz de... A minha neta não, de matar não. Ela podia ser, como eu falei, de ter visto e ele ameaçado ela. E ela chegar ao ponto de ficar se negando até o final com medo. Isso aí eu sempre disse. Ela está bastante emocionada e a família está totalmente de coração partido diante de uma situação dessa, né? A gente vai aguardar amanhã. Ela quer ainda terminar, finalizar aqui, pois não, dona Josefa? E eu quero falar para você, Josélia, Joseana e Joelma, como eu falei para Josélia e vocês, no momento que enterraram Júlia, vocês me enterraram junto com ela. Ouça essas palavras, vocês não me procurem nunca mais, porque vocês não confiaram e nem acreditam em mim. Tá aí, Samuca, eu volto com você, direto aos estúdios, e é claro, a nossa equipe está preparada para amanhã acompanhar esse julgamento, esse júri do Francisco, e esperamos, como toda a sociedade está esperando, a pena máxima, porque a garotinha Júlia sofreu todas as consequências, e nós, como mãe, como sociedade, como em respeito a tudo, e claro, todo mundo tem direito à ampla defesa, mas a gente sabe que o Francisco precisa, até como resposta da própria sociedade, cumprir todos os anos na cadeia em regime fechado e pena máxima. É essa a sensação que a gente tem de dever cumprido no sentido de ter acompanhado todos os casos como imprensa, mas também como sociedade, Samuca. É com você aos estúdios. Eu só quero concluir aqui dizendo o seguinte, você que está me assistindo, você tem filhos, vou falar para a mulher, mais para a mulher, você tem filhos ou filhas, está separado, você tem todo o direito de arrumar um companheiro, tem todo o direito. Deus coloca o homem na terra e a mulher para ser feliz, para encontrar, falar a linguagem popular, a sua cara metade, é ou não é? Mas quando você, mulher, estou me dirigindo a você, mulher que tem filhos e está separada. Principalmente você que tem filhos. Quando você arrumar um cara, um marido e tal, observe, preste bem atenção. Não se entregue totalmente, não fique cega de paixão, porque você viu que a própria mãe de Júlia, ela reconhece isso e ela assumiu a culpa, ela disse, olha, eu reconheço que eu ceguei por ele. Que é natural no ser humano, nós somos seres humanos. Não é? A gente de repente se apaixona por uma pessoa e a gente é enganado. A gente vê depois que foi enganado ou enganada, depois. No momento você não vê, porque você vê tudo bonitinho, tudo bacana ali, acolá, meu amorzinho, meu benzinho, cheirinho pra cá, cheirinho pra lá, e depois o punhal entra nas costas, né? Então é só ter muita calma, ter cuidado, principalmente se tiver filhos. Uma mulher sem filho, solteira não, porque se errar aqui ela escapola e tal. Mas se tiver filho, meu amigo, para acontecer uma tragédia dessa, depois não tem mais jeito. É uma ferida, uma dor irreparável, que nunca mais vai curar. Viu o que foi que a bisavó disse? No dia que vocês enterraram Júlia, eu enterrei com ela. E vocês não me procurem nunca mais. Ficou uma ferida na família. Por conta de um cara que entra no meio da família e esse cara trai a família. Quantos traidores não tem por aí? Cuidado com os traidores.